A história conta que boa parte das cidades do interior surge em torno de uma igreja, localizada geralmente em um local alto e privilegiado. Em torno dela, a sociedade vai se constituindo até chegar à sua configuração atual. A Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio foi um marco inicial na formação do núcleo urbano desta que seria uma das principais cidades do país, no fim do século XIX e início do século XX. E foi neste contexto que a Rua Edgar Ferraz, à direita da igreja, recebeu o nome de batismo, dada a sua localização. A Rua Edgar Ferraz, assim como a Major Prado, são as principais ruas da cidade de Jaú e surgiram logo no início mesmo da cidade, quando se planeja o centro urbano, tendo a matriz no meio. Vale destacar que de início ela não tinha esse nome, assim como todas as ruas centrais de Jaú, e elas recebiam o nome de acordo com características, ou com as pessoas que povoaram, no caso do posicionamento, que é o caso da Rua Edgar Ferraz, rua direita, está à direita da Igreja Matriz, que era uma localização, uma orientação que se dava no início. Então, por muito tempo, a rua foi denominada dessa forma. Com a chegada da primeira linha férrea a Jaú, a Rua da Direita se converte então em Rua da Estação. Foi só depois de algumas décadas que esta rua foi crismada com o nome de uma das principais figuras da nossa história. E já que outrora esta foi a Rua da Estação, vamos embarcar rumo ao passado e conhecer um pouco mais da história de Jaú por sua rua. A estação ferroviária e a produção de café tiveram um papel fundamental na formação da cidade, trazendo novas perspectivas a Jaú. E a rua, que tinha sido batizada pela igreja, se transforma então em um verdadeiro hall de entrada. Com o desenvolvimento da cidade, trazido pelo café, pela colheita do café, Jaú foi crescendo, teve a demanda de levar o café de forma mais ágil e eficiente para Santos, então chega em 1887 a ferrovia. Quando chega a ferrovia, ela vai mudar de nome, Edgar Ferraz, e vai ser chamada como Rua da Estação. A linha de trem foi uma mola propulsora da economia cafeira e também atendia à crescente demanda de locomoção dos jauenses. Ela foi inaugurada em 1887 e em 1910 que foi construída nova, já com padrão da Companhia Paulista, que já era a Paulista grandona, no mesmo lugar. Derrubaram a primeira e fizeram a Paulista com o depósito de carga, já grande pra caramba. As fotos demonstram isso. Ela foi deslocada um pouquinho, a área central dela. Ela passou a ser uma estação, houve a necessidade dela ser maior, porque a cidade precisava de mais armazéns, as pessoas passaram a ter mais dinheiro e possibilidade de se locomover para mais longe, de trazer coisas de outras cidades. A gente não tinha estrada rodoviária naquela época. O que tinha eram picadas aí. Para ir para São Paulo em lombo de burro demorava meses. E até a década de 20 os carros eram extremamente rudimentares. Mas o mesmo café que impulsionou a ferrovia também foi responsável pelo declínio deste meio de transporte.
e a primeira estação ferroviária de Jaú foi sendo utilizada cada vez menos. De 1910 até a década de 40, que já houve a atual estação ferroviária nossa, que não funciona mais como estação ferroviária, mas o prédio existe ainda, é de 1941. Ela tem um estilo arquitetônico parecido com a antiga, mas houve mudança de bitola, mudança do trajeto, porque essa estação aqui, ela passou a servir só a original. Ela ia até Itapuí. Quando houve o declínio do café, ela acabou deixou de ter utilidade de transporte. Apesar da decadência do transporte ferroviário em Jaú e no Brasil, a relevância da Rua da Estação seria posteriormente confirmada ao receber o nome de um dos mais prestigiosos jauenses. Edgar Ferraz nasceu no dia 13 de fevereiro de 1862, na cidade paulista de Porto Feliz. Chegou a Jaú ainda criança, trazido pelo pai, José Ferraz do Amaral Gurgel, na terra em que ambos seriam grandes protagonistas. Líder político do século XIX, Edgar é daqueles que entram para a história por ter sido pioneiro. Foi o primeiro prefeito e o primeiro nome jauense a se projetar politicamente fora da cidade. Além de intendente, foi vereador, juiz de paz, delegado e foi o primeiro que conseguiu projeção para fora de Jaú na política enquanto deputado estadual, bem no finalzinho do século XIX e início do século XX. Ele conseguiu também muitas melhorias na sua gestão. Por conta dele que Jaú conquistou uma sede de prefeitura, uma cadeia municipal e o mercado municipal também. Essas foram as conquistas da atuação dele. Edgar participou também da criação do Banco Melhoramentos, do qual foi o primeiro diretor. E a árdua dedicação para que o município conquistasse espaço no cenário estadual e nacional o honrou para que seu nome fosse cravado na via que é praticamente o berço da nossa cidade. Após a proclamação da República em 1889, o Brasil passa por um período de contínuas mudanças, e não seria diferente em Jaú. E é justamente neste contexto que Edgar Ferraz do Amaral entra em definitivo para a história. Em dezembro de 1892, foi eleito intendente municipal, cargo que não existia antes do novo regime político. No ano de 1897, Edgar foi o primeiro da história política jauense a lançar-se candidato para o cargo de deputado estadual. Foi eleito para o triênio seguinte e reeleito por mais 3 mandatos consecutivos, até 1909. Firmou-se assim como um dos mais representativos e importantes personagens da história jauense. Fomentar a educação seria fundamental para o desenvolvimento da sociedade jauense. Em um movimento nacional de reformas de escolas, no início da República, Edgar lutou para que Jaú fizesse parte de um projeto de modernização educacional. Um importante equipamento público para a cidade seria uma escola, planejada exclusivamente para esta finalidade. E não haveria melhor lugar para a construção do prédio senão a própria Rua Edgar Ferraz. E a via, que já abrigava o eixo administrativo de Jaú, tornou-se ainda mais importante para o município. O Grupo Pádua Salles consolidou-se como uma referência escolar à época, e o prédio até hoje continua representando o grande feito que ampliou o acesso à educação ao povo jauense. Existiam projetos de modernização das escolas. Então, o Pádua Salles está bem no início delas. A escola foi inaugurada em 1902. O José von Humbeck, que foi o arquiteto que projetou a escola, que criou o projeto padrão, teve vários projetos no estado, não só ele, mas outros arquitetos. Então era uma escola ela seguia não só um princípio arquitetônico, que a escola tem uma parte do refeitório, ou seja, já existia uma preocupação existia uma preocupação de que as escolas tivessem uma influência positiva
na educação, na didática, então, que facilitasse, que ajudasse, que fosse um fator contribuinte para melhor absorção, ou seja, para que os professores conseguissem exercer a didática com maior facilidade e que os alunos conseguissem absorver da melhor maneira, ou seja, mais iluminação, maior ventilação, sempre em áreas com recursos grandes, jardins, o distanciamento da frente da escola, longe da rua, pátios para brincar, refeitório, que era a parte da escola, né? Então, depois eles começaram a implementar os parques infantis, né? Os brinquedos, e aí seguiu. Com a evolução não só urbana, mas a evolução do sistema educacional. Então é um projeto, uma escola que foi projetada para ser escola. Muito lá para trás, eles, mesmo na época que ela foi construída, se aproveitavam prédios que tinham tido alguma outra função e acabavam virando escola, como qualquer outra coisa, né? Um prédio grande virou prefeitura até que a prefeitura seja pronta. Isso faz parte do desenvolvimento da cidade. Mas nesse caso, ela foi projetada para ser escola, então é um marco. Edgar também contribuiu para a construção deste que seria o principal patrimônio religioso, histórico e arquitetônico de Jaú, a matriz de Nossa Senhora do Patrocínio. Ele participou da comissão da construção da igreja, que antes de ostentar a sua atual imponência de catedral, teve 3 versões para abrigar a imagem da padroeira da cidade. A atual igreja matriz é o 4º templo construído no mesmo local. A primeira foi uma capela simples, construída mais para abrigar a imagem da Nossa Senhora do Patrocínio do que para abrigar os fiéis. E para cumprir a norma da época do vilarejo ou do povoado ter um ofício religioso. Em pouco tempo, ela era de cobertura de sapê e pau a pique, que é o barrote, a gente chama de taipa de mão. Estrutura de cipó, bambu ou qualquer outra árvore um pouquinho mais resistente, e chapava o barro com a mão, barro, capim. Após isso, aí já quando Jaú estava, a cultura do café estava dando dinheiro pra caramba, Jaú, uma cidade que merece uma igreja que seja condizente com a cidade. Então vamos construir uma, que ela tem porte de catedral, né? Tamanha imponência dela. Então houve essa captação de recursos e optaram por fazer um templo já pertencente ao período eclético, mas com características do gótico. Na verdade, o neogótico. Chamo de neogótico dentro do ecletismo. Marcado mais pelas... a característica mais marcante são as rosáceas e os arcos que são em forma ogival. Essa forma construtiva dos arcos, que foi extremamente revolucionária para a época, vem da Idade Média. O arco ogival, você consegue fazer ele alto, mas estreito. É questão da mudança dos apoios. Isso foi uma revolução para as construções assustadora. Durante muitos séculos se manteve essa forma. A gente não tinha concreto armado na época. Era tudo por travamento de pedra ou de alvenaria de tijolo, auxílio de madeira e por aí vai. No caso da igreja matriz, o prédio atual, que está na fase final de restauro, a riqueza externa, que é grande, quem vê a igreja já se sente impactado, a hora que entra e fica embasbacado de fato mesmo, porque a riqueza das pinturas, para o interior de São Paulo, todo o interior, são poucas as cidades que têm as cidades menores,
que tem uma igreja com a decoração que a gente tem. E são pintores, 2 deles são italianos, um é filho, mas todos têm a origem na escola italiana de pintura. A igreja foi inaugurada em 1905, mas a pintura foi concluída em 1926. Ela começou já na década de 20. Então, a igreja ficou por um tempão gigante sem ter nenhum tipo de pintura. Tinha um altar lá no fundo e, com o tempo, foram se fazendo as outras obras para que ela se tornasse a igreja que é hoje. O eixo monumental de Jaú foi constituído a partir da Rua Edgar Ferraz e as quadras paralelas da Rua Major Prado. São nessas quadras que foram erigidas as construções que marcaram época. O ecletismo era o estilo predominante, reflexo do auge da economia cafeira. E o requinte das construções era uma forma de ostentar a riqueza proporcionada pelo café. O estilo eclético ele é do final dos anos 80 do século XIX, final do século XIX, e até a década de 20 do século XX. A predominância acabou sendo o ecletismo mesmo, que é o que a gente tem na cidade. O próprio Jaú Clube obedece esse estilo, foi construído sob esse estilo. São Paulo foi o maior produtor de café do planeta. Então, era dinheiro que não acabava mais. E, coincidentemente, a suntuosidade da arquitetura eclética tinha uma ligação direta com a cultura dos cafeicultores, que eram fazendeiros, cuidavam da terra. Mas a maior parte ia para a Europa, ou mandava os filhos estudarem na Europa, passeavam por lá. E isso foi uma cultura que acabou sendo, apesar da colonização nossa ser portuguesa, portanto europeia, a arquitetura que se estabeleceu no Brasil, ela tinha mais a ver com a França e com a Itália, mais com a França, os costumes, as ruas, até a vestimenta. E é também neste mesmo eixo central que surgem as praças, verdadeiros espaços de convivência, encontros, passeios e também de debate político. A vida social jauense fervilhava nestes pontos. Além desse destaque arquitetônico e econômico, que a gente destaca os casarões, o banco voltado à economia do café, a Edgar Ferraz, no seu ponto central, teve um grande destaque na vida social da população jauense, por estar justamente no centro. Nesse caso, a influência vai ser tanto na Major e na própria Edgar. A vida social de Jaú fervilhava nesses pontos. Então, vai ser justamente entre a Edgar e a Major que vão se concentrar, por exemplo, as 2 principais praças. A Praça da República é Siqueira Campos, hoje apelidada de Jardim de Baixo e Jardim de Cima, não é? E elas, vamos dizer assim, foram testemunho de vários momentos da história da sociedade jauense. Foi no Jardim de Baixo que a gente presenciou várias apresentações artísticas no teatro, que antigamente era chamado de Largo do Teatro, e no Jardim de Cima, na Praça Siqueira Campos, onde foram presenciados vários momentos também históricos e sociais. Vale lembrar que no Jardim de Cima a gente tinha uma grande vivência de segregação racial, onde só os brancos podiam circular dentro da praça e os negros ficavam do lado de fora. Também foi nessa praça onde foi se comemorado já mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, o grande feito do João Ribeiro de Barros, o aviador. Na época do feito, em 1927, ele foi recebido nessa praça, na Igreja Matriz. Foi construído no Jardim de Baixo, durante a vida do João Ribeiro de Barros, um monumento em homenagem ao voo. Então, essa rua, juntamente com a Major, todo esse quadrilátero histórico é de grande importância porque ele presenciou e foi testemunho de muita coisa da nossa história. A Rua Edgar Ferraz serviu de endereço para nomes proeminentes da nossa história.
Entre eles Paulino Maciel, responsável por erradicar a epidemia de febre amarela que afetou Jaú em 1896. O feito só foi possível com o auxílio de um dos mais conceituados sanitaristas da época, Emílio Ribas. E outro ilustre morador da rua Edgar Ferraz foi Orozimbo Loureiro, conhecido pelos seus famosos discursos proferidos bem daqui, do alto do seu casarão. Outro casarão de destaque da rua Edgar Ferraz é o casarão que fica também na esquina da Amaral com Edgar, só que em frente ao prédio do Banco Melhoramentos, que é onde hoje se encontra o restaurante Casarão. E essa casa foi residência já de um dos mais importantes políticos de Jaú também, que foi Orozimbo Loureiro, que se tornou famoso pelos seus discursos inflamados, que ele saía na janela daquele casarão e falava abertamente para a população e todos se reuniam para ouvir porque ele tinha uma grande oratória. E por que essas pessoas se concentravam todas aí? A gente está falando da elite de Jaú na época. Então a vida social se concentrava aí. A rua Edgar Ferraz foi ainda a primeira de Jaú a receber pavimentação e calçamento. Um dos grandes feitos do governo municipal de Constantino Fraga, a obra foi uma forma de homenagear Edgar, responsável por pavimentar os caminhos para o desenvolvimento e para o futuro de Jaú. Quase que concomitante, o calçamento com paralelepípedo do leito carroçável e o ladrilho hidráulico na calçada, no passeio, né? Edgar, é claro, também residiu na rua que leva o seu nome. E a imponência de sua personalidade está preservada pela águia, que vigia até os dias de hoje o centro da cidade, bem do alto de sua morada. A águia, ela é encimável, ela ficava sempre no ponto mais alto, que é uma ave de rapina, é uma caçadora, que tem um olhar perspicaz. Então tem creio eu que quem punha a águia gostava de ter, eu tenho uma visão de futuro, ou a imponência da águia, que é uma caçadora e das mais eficazes no reino animal, das aves, né? Eu creio que tenha, não sei se o dono da casa, quem construiu ou quem projetou, pensava dessa forma, mas ela tem esse significado de poder, de visão. São as águias e os falcões são os que têm as melhores visões. A sociedade jauense se concentrava nesse ponto. Então, o centro entre Edgar Ferraz e Major Prado preserva toda